Graças e paz, amados, da parte de Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos e amigos, estamos com mais uma EBD online. Se inscreva em nosso canal, pb. Samuel Nascimento de Melo. Vamos estar estudando a lição de número 2 desse trimestre, que está riquíssimo, falando sobre a Santíssima Trindade. Apesar de a gente já ter estudado algumas lições, falando um pouco sobre esse assunto, mas não tivemos nenhum trimestre como esse aqui, que está falando literalmente da Santíssima Trindade, para entendermos de uma maneira mais ampla e mais clara o que é a Santíssima Trindade, como é que pode 3 pessoas, uma só divindade, 3 em 1, né? Ou 1 e 3, como é que fica isso, né? Então a gente vai tentar explicar da melhor maneira possível, na medida que vamos estar passando a aula para os nossos irmãos. A lição de domingo que vem agora é a lição número 2, e ela tem por título O Deus Pai. Domingo que vem é dia 11 de janeiro de 2026, e chegue cedo para aprender a palavra de Deus na EBD. Não leve seu filho, não mande seu filho para a EBD, vá com ele. Tá bom? Então, o texto áureo nos diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho a quiser revelar. Mateus, capítulo 11, versículo 27, parte C. A leitura, a verdade prática ainda nos diz assim, queridos: conheçamos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai, por meio da revelação de Cristo e a ação do Espírito Santo. Não tem como separar Deus Pai, Filho e Espírito Santo. São um e ao mesmo tempo 3 pessoas, tá? Então, na leitura diária aqui, tem alguns versículos bem interessantes que vai mostrar o Pai como o nosso Pai Celestial, vai mostrar ele também como um único Deus, como aquele que tem a vida em si mesmo, como aquele que é todo-poderoso e como aquele que pode, o único que pode dizer eu sou, ou eu sou o que sou, tá? Meus amados irmãos, a palavra-chave não poderia ser outra, é a palavra Pai. O que a gente vai aprender nessa lição, os objetivos principais, é a identidade de Deus Pai, que o Pai se revela plenamente em Cristo, e saber sobre os atributos e nomes que expressam a natureza de Deus, tá bom? Então, na introdução, nos diz que a doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus em 3 pessoas coeternas, consubstanciais e ao mesmo tempo distintas. Como pode ser isso? Vamos ver? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dentre essas 3 pessoas, estudaremos nesta lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai, aquele de quem procede o Filho e o Espírito. Ele é a fonte eterna da divindade, criador, redentor e revelador. Queridos irmãos e amigos, o primeiro tópico da nossa lição, ela tem por título a identidade de Deus, o Pai. O Pai é o único Deus verdadeiro, não tem outro. O Shema da nação de Israel, que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, vai dizer: ouve, ó Israel. Israel, né? O Senhor, nosso Deus, é o único Deus, tá bom? Então, Deus no Antigo Testamento é revelado como um só Deus. Ele se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos, suas obras, né? Grandiosas. O Novo Testamento apresenta o Pai também como um Deus por excelência, e identifica pelo menos 6 vezes com o título de Deus Pai. Está em João 6, 27, 1 Coríntios 15, 24, Gálatas 1 e 1 e o 3 e Efésios 6 e 23. A gente vai observar também que, além dessas ocorrências do Novo Testamento, explícitas na Bíblia, né, frequentemente se refere a Deus como Pai, né? A Bíblia frequentemente vai se referir a Deus como Pai, destacando seu papel como o Criador, sustentador do universo. O próprio Jesus, quando estava com seus discípulos e apóstolos, ele vai ensinar, e os discípulos uma certa vez vão dizer: Senhor, nos ensina a orar, como devemos orar? E aí ele vai ensinar essa oração aí, que é uma oração modelo, né? Capítulo 6 de Mateus, versículo 9, Pai Nosso. Ele mesmo instrui os discípulos a chamá-lo de Pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como também lá no céu.
Tá bom? Então, o segundo tópico da lição é: o Pai é a fonte da divindade. Com certeza, o Pai é a fonte da divindade. Nossa declaração de fé, que temos da Assembleia de Deus, eu tenho ela aqui, vai mostrar que Deus é o supremo ser, ele é eterno. Por que ele é eterno? O que é ser eterno? Nunca teve começo, nunca terá um fim, sempre existiu por toda a eternidade. O salmista vai dizer: de eternidade e eternidade, Senhor, tu és. Deuteronômio 33, também 27, vai apresentar essa identidade de Deus aí. Pois ele existe por si mesmo, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. O Filho também, conforme João 5,26. Ele é o Deus imutável, ou seja, ele não muda, não há sombra de variação nele. Desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Tá? Ele sempre existiu. Ele é o Criador dos céus e da terra. A Bíblia já inicia dizendo: no Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E de tudo que neles existe. Ele é o Pai de todas as coisas, Criador de todas as coisas. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme João 20:31. Ele é espírito doador e mantenedor de toda a vida. O Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Portanto, ele é a origem e fonte eterna da divindade. De quem o Filho é gerado e de quem o Espírito procede. Lembrando que o Filho não é criado, gerado, mas não criado. Tá? Ele é criador, junto com o Pai. Terceiro subtópico do primeiro ponto. O Pai age por meio do Filho e do Espírito. Obviamente. Tá? A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Ele é apresentado como o Pai. Assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 4-6 e Efésios 4, 4-6 vai revelar isso. Então, isso não implica inferioridade, é bom a gente deixar bem claro isso, mas expressa a maneira como as três pessoas operam inseparavelmente. Não tem como se separar, tá? Cada uma conforme sua distinção pessoal. Ser pessoal, tem personalidade e age. O Pai proclamou as palavras criadoras, né? Conforme Salmo 33 e 9. E o Filho as executou, conforme João capítulo 1. O princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. Então, Jesus é o verbo, é a palavra de Deus em ação, agindo na criação. Então, o Pai planejou a redenção, e o Filho a realizou, executou. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho, para ser o consolador e ensinador, como é até hoje. A gente vai ver, conforme o credo de Atanásio, no século V, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Não tem como. Nenhum é maior ou menor. Não existe esse negócio de inferioridade, superioridade. Não. Mas as três pessoas são coeternas e coiguais. Tá? Não tem como separar isso. Certo? Deus Pai é o único Deus verdadeiro, eterno e soberano, a fonte da divindade, que age por meio do Filho e do Espírito Santo. Não tem outra. O segundo tópico da nossa lição vai mostrar que o Pai é o Pai revelado em Cristo. Como é que o Pai se revela no Filho? Por isso que eu estou dizendo, não tem como a gente separar isso aí, tá? É bem complexo. Olha, o Pai se revela aos humildes, através do Filho. Jesus exalta o Pai acerca de uma profunda verdade espiritual, dizendo: ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos, aos simples. Tá? Os primeiros intitulados sábios, né? Os sopos, né? Sopores, né? São aqueles que têm inteligência e educação acima da média, ou seja, os famosos. E os outros, os instruídos, né? São as pessoas com cultura e instrução, né? Chamada aqui de sinetos. Esses vocábulos caracterizam os fariseus e os escribas, que eram os detentores da lei, né? Aqueles que se diziam mais sábios da lei. Realmente eles manuseavam a lei, mas que padeciam de cegueira espiritual. Significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que se consideram sábios aos seus próprios olhos. Né? Tem gente que se considera muito sábio aos seus próprios olhos, ninguém melhor do que ele sabe mais do que todo mundo, ele entende. E não é bem assim, amados. Não é bem assim.
Isso significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que se consideram sábios ao seu bel prazer, melhor que os outros, né? O Pai se dá a conhecer aos pequeninos, ou seja, népios, aqueles que possuem a humildade das crianças. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus, bem-aventurados humildes, né? É verdade que eles verão o reino de Deus. Segundo subtópico do segundo ponto diz, o Pai se faz conhecer pelo Filho. A gente vai ver isso nitidamente no livro do Evangelho de Cristo por João, né? Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por Ele. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita. Por isso que não tem como a gente separar, né? Principalmente aí na divindade fica difícil. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar, conforme nosso texto áureo, né? Mateus 11, 27. Então, essa declaração, ela revela pelo menos dois princípios importantes. O primeiro, o Pai é um ser pessoal, ou seja, ele se relaciona. Ele não é um ser que não se relaciona com a sua criatura. Não, de jeito nenhum, ele se relaciona. Só é possível conhecer a Deus por meio do Filho. Esse relacionamento é dado por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 5:2, João 14:6, né? Vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então o Filho é o intérprete supremo da pessoa do Pai. Não tem outro intérprete. Maria, José, João, Pedro. Não. A Bíblia vai dizer que é Jesus, o único mediador. Hebreus 1:1 vai dizer que ele é a imagem expressa do Pai. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida e fadada a erro e a idolatria, né? A heresia. Então, terceiro subtópico, quem vê o Filho vê o Pai. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Vai entender, né? E a gente vai aceitando e entendendo por fé essa mensagem maravilhosa de Jesus Cristo. A palavra que um é da mesma essência do outro. Olha, no diálogo com Filipe, Jesus revela outra verdade sublime. Quem me vê a mim, vê o Pai. Essa declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade, ou seja, há uma unidade na própria Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai. E quando diz que é a perfeita expressão do Pai, não é no sentido físico, porque o Pai não tem características físicas, ele é espírito, mas é no sentido toda a glória moral, espiritual que tem no Pai, tem no Filho. Tá? Ele expressa a imagem de Deus, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e expressa a imagem da sua pessoa. A unidade entre pai e filho é essencial e inseparável, mas que compartilham a mesma natureza divina. Eles compartilham entre si a mesma natureza divina. A obra e as palavras e o caráter de Jesus, elas são expressão direta da ação do Pai. Ele diz, o que eu falo não é de mim mesmo, é o Pai. E as obras que eu faço não é por mim mesmo, é pelo Pai, né? Então é assim que a gente tem que fazer, tudo em nome do Filho, assim como o Filho faz em nome do Pai. Então ele é o modelo, ele é o exemplo para a gente seguir, para ser seguido. Então a obra e as palavras do caráter de Jesus, elas são expressão e ação direta do Pai, né, por meio do Filho. Então, e o Filho age em total comunhão com o Pai. Tudo que ele faz está em comunhão, nada está sem comunhão. Você lembra que quando foi lá no Getsemane, ele disse, Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Né? Ele primeiro ele faz oração, se possível, afasta de mim esse cálice. É o cálice da ira de Deus, que ia cair sobre ele, porque ele estaria levando sobre si todo o pecado da humanidade. Tá? Então, conhecer Jesus é desfrutar da presença do próprio Pai. Por isso que ele disse, Filipe, quem vê a mim vê o Pai, porque o Pai está em mim e eu nele. Glória a Deus. Então, no terceiro tópico da nossa lição, fala a pessoa de Deus. Tá bom? A pessoa de Deus. Ou seja, de Deus Pai. E aí o comentarista vai mostrar aqui os atributos comunicáveis, os atributos primeiro incomunicáveis, depois comunicáveis, e os nomes que revelam a pessoa do Pai, né, biblicamente. E a gente vai explicar melhor isso aí. Ou seja, a pessoa de Deus, o Pai. Atributos incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? Qualidades exclusivas da divindade do Pai. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Só eles têm, certo? Por exemplo, eles são autoexistentes. Deus existe por si mesmo,
Jesus existe por si mesmo, o Espírito Santo existe por si mesmo, não depende de nada para existir, tá? Eternidade, eles existem, e o Deus Pai, falando aqui do Pai, Deus não tem começo nem fim, certo? Não está limitado pelo tempo, o tempo vai deixar ele um velhinho, caduquinho, nada disso, ele é eterno, antes que tudo existisse, ele existe, depois que tudo deixar de existir, ele vai continuar existindo, certo? Porque ele é de eternidade e eternidade, o salmista vai dizer, tu és. Ele também é imutável, imutabilidade, ele não muda, certo? Você vê, os pregadores mudam, os ensinadores mudam, os cantores mudam, as igrejas mudam, mas ele não muda, o evangelho não muda, o evangelho dele é o mesmo. As pessoas é que mudam a maneira como passar a palavra, mas o evangelho é o mesmo, certo? Então Deus não muda, ele é sempre o mesmo, certo? Ele também é onipotente, ele pode todas as coisas, é o Deus todo-poderoso e nada foge do controle das suas mãos, certo? Não que ele esteja manipulando o processo dos acontecimentos, não, mas a qualquer hora que ele quiser intervir na minha história, na sua história, na nossa história, ele intervém porque ele é todo-poderoso, onipotente. Ele também é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele conhece tudo perfeitamente, ele conhece o seu passado, o nosso passado, o presente e o futuro, como uma coisa só, na palma da sua mão, certo? Por quê? Porque ele é o Deus que sabe de todas as coisas, nada foge do seu conhecimento, certo? Ele também é o Deus onipresente, a onipresença é um atributo incomunicável do Pai, só a ele pertence. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, está no céu como gozo, alegria, mas está também no inferno como justiça, como juízo, está em todos os lugares ao mesmo tempo, de acordo com a sua situação, ele está ali agindo de certa forma e presente. Então, em todos os lugares ao mesmo tempo. Você pode pegar um exemplo disso aí, você pega o celular e liga para 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, mas você não liga para todas as pessoas ao mesmo tempo, você não fala com todas as pessoas ao mesmo tempo, você não está lá presente, você está virtualmente, ele não, ele está presente, literalmente, a sua presença é infalível. Então esses atributos de Deus são incomunicáveis, a sua onipotência, onisciência e onipresença, tá? Só que Deus também tem atributos, queridos, chamados atributos comunicáveis, ou seja, atributos que ele pode comunicar para conosco, e aí aonde entra aquela questão, né? São qualidades divinas que, de alguma forma, Deus ele compartilha com os seres humanos, mas ainda que de maneira limitada, não é plena, né? Certo? Porque refletem os aspectos do caráter e da moral de Deus que podem ser vistos em grau menor no ser humano, a sua imagem e semelhança. Somos a imagem e a semelhança do Criador. Mago Dei, né? A sombra de Deus que é a nossa realidade. Sem Deus não tem sentido a existência, né? Então, o que acontece? Um dos atributos que é comunicável ao homem, de Deus, que ele nos comunica, chama-se a santidade. Para vivermos uma vida de comunhão com Deus, precisamos viver uma vida de santidade, separado. Separado do quê? Do pecado, separado dos vícios, né? De toda prática que vai errar o alvo, que vai estar fora do padrão das Escrituras. Precisamos viver uma vida de santificação. E vivendo uma vida de santificação, teremos uma vida de comunhão com Ele. Ele disse, sede santo porque eu sou santo. Quem é santo, santifique-se mais. 1 Pedro 1,15 ao 16 vai dizer, sede santo porque eu sou santo. Levíticos, né? 19, versículo 2 vai dizer, sede santo porque eu sou santo, certo? Então Deus ele é santo, ele exige também que tenhamos santidade. Mas tem um outro atributo de Deus comunicável que é chamado de amor. Deus é amor em essência. E a gente pode amar a Deus sobre todas as coisas, como está lá no mandamento, amar ao próximo com a si mesmo, certo? Amar a si, amar aos filhos, amar a esposa, amar os amigos, amar a todos, enfim, né, de uma maneira obviamente que correta, da melhor maneira possível, sem olhar a quem, tá certo? E, inclusive, o amor é
é o maior dom, né, que a Bíblia vai falar em 1 Coríntios capítulo 13, e o amor também é o primeiro, a primeiro que contém na lista lá do fruto do Espírito Santo, conforme em Gálatas 5:22. O primeiro que vem lá, atributo comunicável, é o amor. Mas tem também outro atributo comunicável de Deus para conosco, que é a fidelidade. Deus é sempre fiel e também somos desafiados a ser fiel a Ele, a usar de fidelidade para com Ele. E uma das palavras que mais vai se identificar com a fidelidade não é honrar na presença, né? Porque honrar na presença é um pouco mais fácil, mas é honrar na ausência. É uma das maiores provas de fidelidade. E a gente vai ver isso na vida de Jesus, na vida de José, na vida de vários servos de Deus, de Paulo, de outros. E a gente precisa viver isso também, né? Um outro atributo comunicável do Senhor, de Deus Pai, é a bondade. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E exorta que a gente haja com bondade, certo? A nossa conduta diária precisa ser com bondade, com generosidade. É impossível um cristão não viver uma vida piedosa, generosa. Se ele não vive uma vida piedosa, generosa, ele não é um cristão, ele não pode ser digno de ser chamado um cristão. E aí, onde é que vai pesar na vida de muitas pessoas, né, meu querido irmão? Outra coisa, terceiro subtópico do terceiro ponto, vai falar que os nomes que revelam o Pai. Que nomes são esses, né? Os nomes de Deus não tratam apenas da sua identificação, melhor dizendo, mas revelam sua natureza e obra e virtude, porque até mesmo o Deus é eterno. Quem colocou o nome dele, quem registrou em cartório, não tem como, né? Os judeus vão chamar de o Eterno, né? Ou também de o Criador de todas as coisas, porque não tem como colocar nome num Deus desse. Porém, a Bíblia atribui alguns nomes a ele, alguns nomes a ele, conforme essas obras e algumas que vai se identificar com o momento dos acontecimentos. Por exemplo, o nome Elohim, né? Elohim, Gênesis 1:1, que vai falar da criação de Deus, apesar do plural, né? Reafirmar o monoteísmo, né, Deuteronômio 6:4, e alude à pluralidade da Trindade, né, Gênesis 1:26, vai falar, façamos o homem, né, esse Deus, e Elohim, o Deus triuno, ele vai dizer, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. A Bíblia também vai usar o nome do Deus El Shaddai, Êxodo, capítulo, Gênesis 17:1, o Deus Todo-Poderoso, o Deus El Shaddai. Vai falar também do Deus Adonai, certo? E no grego de Kyrios, Senhor. Manifestam também suas autoridades, Deus, como Senhor, né? Ele é manifestado como Senhor. O tetragrama pessoal, por exemplo, YHWH, revelado como Eu Sou o Que Sou, né? Que é o nome Yahvé, Deus, Eu Sou o Que Sou, vai revelar um pouco da sua identidade. Antes que tudo existisse, ele já era. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que você existisse, ele já existe. Antes de todas as coisas, ele já era. De eternidade a eternidade. Então, enfatiza a eternidade e a imutabilidade. Ele não muda, ele é o mesmo. Certo? O de ontem, o de hoje será de eternamente. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Quando você nasceu, ele estava lá. Quando você levou as primeiras tapinhas ali no bumbum para chorar, para ver o mundo, ele estava lá. Quando você partir daqui para ir para a eternidade, ele vai estar lá, com certeza, ali esperando. Tá bom? Então, enfatiza a eternidade e a imutabilidade de Deus. Esses nomes divinos identificam a primeira pessoa da Trindade, que é o Deus Pai, né? Sua soberania, poder e eternidade e aspectos fundamentais da doutrina cristã sobre a grandeza e a majestade de Deus. Ele é Deus e El Shaddai, o Todo-Poderoso, e Elion, insuperável, e Olam, Deus eterno, e Otibá, Deus forte, Medaberela, Deus que fala, Shima Ela, um Deus que escuta, né, o hebraico, e Ela Herói, o Deus que é tudo e vê, e Jeová Sidikenu, Senhor justiça nossa, e Jeová Mikdaste, Senhor que se revela, e Elar Malech HaMim, né, o Deus cheio de misericórdia, Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, Jeová Jireh, Jeová Nessi, o Jeová Shalom, Jeová Shammah, e assim por diante. Ele é o Deus eterno, certo? Ele é atemporal, está fora do tempo, ele criou o tempo. A gente está limitado a tempo e espaço de tempo. Ele é criador de todas as coisas. No princípio, ele já era, antes do próprio princípio, ele já estava lá.
Amém? Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e nos dê uma aula abençoadora. Os atributos e os nomes de Deus Pai expressam sua natureza, santidade, amor e autoridade, revelam quem Ele é e como se relaciona com a sua criação. Tá? Os nomes de Deus é de acordo com a necessidade da situação ali que Ele vai se revelar. Conclusão: a doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta lição, vimos que Deus o Pai é o Deus verdadeiro, eterno e soberano. Revelado plenamente em Cristo, Ele é o autor da criação, planejador da redenção, sustentador da vida. Conhece o Pai por meio conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna. Quem é que essa verdade desperte em nós o desejo sincero de conhecer, amar, obedecer ao Pai, que em Cristo nos adotou como filhos. Ele é um Deus tanto transcendente, ele está além da sua criação, como é imanente. Você vê ele através da sua criação. Não é o panteísmo, Deus é tudo e tudo é Deus. Não, ele é além da criação, certo? Superior à criação, mas ele também, as suas obras, suas ações, suas digitais estão na criação. Ele é o Deus imanente e transcendente, certo? Um Deus que se revela, né? É um Deus de eternidade a eternidade. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos livre de todo mal, nos dê uma aula abençoadora, tá? Faça perguntas ao seu professor, o professor interaja com o seu aluno, não só converse, peça explicação também de seus alunos, o que ele entende sobre quem é o Deus Pai, o que é que ele entendia, o que é que ele sabe sobre a Santíssima Trindade, e aí vá tirando as dúvidas aos poucos, ajudando uns aos outros. O aluno também ajuda o professor ajuda o aluno, e assim por diante. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus. E lembre-se disso, só entre algum recinto se Cristo entrar com você. E só converse algo se ele puder participar. O importante é que eu diminua e que ele cresça. Se inscreve no nosso canal, pb. Samuel Nascimento de Melo, canal Palavra da Vida. Pai, te louvamos por essa oportunidade ímpar, pela vida de cada um, Senhor, que nos ouve através das redes sociais. Ajuda cada um, Pai. Em nome de Jesus, abre o entendimento, traga iluminação da tua santa palavra, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Todos dizem amém. Até a próxima, meu querido.